Insegurança. Moradores e frequentadores reclamam da onda de violência que atinge o bairro do Benfica. Falta de vagas e de estrutura causam dificuldades na hora de estacionar nos arredores da UFC. Ambulantes vivem dilema entre liberdade e formalização. Estudantes relatam novas experiências de vida nas residências universitárias. A prefeitura desconhece os limites entre os bairros Benfica e Gentilândia. Moradores, porém, sabem muito bem onde estão e defendem as diferenças entre os bairros. Variedade e preço baixo mantém a tradição dos sebos. O Benfica em Pauta começa agora. A crescente onda de violência no bairro do Benfica vem assustando moradores e frequentadores da região. Veja na reportagem de Kevin Alencar. Os bairros Benfica e Gentilândia são conhecidos por sua atmosfera acadêmica e boêmia. Historicamente, são bairros tranquilos, mas vêm sofrendo com o aumento da criminalidade. No entorno da Universidade Federal do Ceará, é comum encontrarmos casos de pessoas que já tiveram seus pertences levados. Vitor Igor, estudante da UFC, já foi uma das vítimas de assalto no Benfica. O cara me pediu esmolas, aí eu falei que não tinha, aí ele me empurrou assim na parede e pediu o celular, aí eu passei o celular. Eu acho que tá a mesma quantidade, assim, desde que eu cheguei que eu escuto relatos de assaltos, esse tipo de coisa. Além de assaltos a pessoas, também não é raro que ocorram roubos e furtos de veículos presentes no local. Somente nos 4 primeiros meses de 2013, foram 30 roubos e 12 furtos de veículos nos bairros Gentilândia e Benfica. Apesar dos altos índices, o bairro é considerado tranquilo em relação ao tráfico de drogas. Nesses mesmos 4 meses, foram feitas 3 apreensões de armas, 450 gramas de cocaína e 5 gramas de maconha. Segundo a titular da 3ª Delegacia Policial Lindalva Lima, a maioria das vítimas de assalto na região é formada por estudantes. A delegada também alerta para a importância do registro do boletim de ocorrência. Todos os estudantes hoje em dia saem na rua com o aparelho celular. E o aparelho celular é um dos mais visados pelos ladrões. Às vezes é um descrédito mesmo. O povo já está um pouco descrente, mas eu aconselho a registrar o BO, porque só assim a gente pode efetivamente fazer uma estatística e ver onde está ocorrendo realmente o crime. Segundo o comando do Núcleo de Policiamento Comunitário 5, todas as áreas do Benfica são cobertas por uma viatura do Ronda do Quarteirão. Pela manhã, 2 policiais fazem a ronda e durante a noite o número sobe para 3. Durante o horário de pico, os policiais não fazem a ronda devido ao forte fluxo de veículos. No site da Secretaria de Segurança são fornecidas algumas dicas para evitar que crimes ocorram. Mas mesmo com isso e além da presença da polícia a pé em alguns pontos dos bairros, os frequentadores não se sentem seguros. Não, eu não me sinto segura, já vi várias cenas de assaltos mesmo na parada, eu não me sinto segura. E você acha que a segurança vem piorando ou melhorando nos últimos dias? Eu acho que a cada dia a segurança, não só em Fortaleza, mas no país em si, está piorando cada vez mais. Os investimentos em segurança também estão diminuindo cada vez mais. A polícia tem pouca polícia aqui. Tipo, só tem 2 caras, mas que não faz nada. Então não me sinto Como se não bastasse a violência, um outro problema urbano enfrentado por quem passa pelo bairro é a falta de estacionamentos. Verdade, Rebeca. É sempre uma dificuldade imensa encontrar vagas, principalmente perto da UFC. Eu fui lá verificar essa situação. Acompanhe na reportagem. Quem já precisou vir de carro para o Benfica, com certeza já passou por um problema: encontrar estacionamento. O bairro concentra um fluxo diário de milhares de pessoas que frequentam o campus da Universidade Federal do Ceará e o comércio da região. Nas avenidas principais, não é permitido parar carros. Já nas ruas do entorno, existem vagas, mas elas são poucas e sempre muito disputadas. Sem local adequado para estacionar, muita gente termina parando o carro em local proibido. O caso é mais grave no Centro de Humanidades da UFC. Segundo dados do último anuário estatístico da instituição, cerca de 9.200 pessoas circulam no local, entre estudantes, professores e servidores. A diretora do centro, professora Vládia Borges, não soube informar a quantidade de vagas disponíveis para a comunidade acadêmica, mas reconhece o problema. É uma situação difícil, o entorno dessas 3 áreas
Na área 2, por exemplo, a situação é mais difícil porque não tem como estacionar nas ruas ao redor. Aqui na área 1 tem como estacionar na Juvenal Galeno, mas até um certo ponto. E na área 3 também tem, mas tem a complicação de ser do lado da reitoria, de terem os bancos, de terem os carros que estão ali por conta dos bancos. Ainda tem também uma parte administrativa da UFC. Então, é realmente vagas de estacionamento no Centro de Humanidades é problemático. Durante manhã e tarde, o estacionamento aqui no Centro de Humanidades 2 só é permitido para professores e servidores. Apenas a partir das 18 horas é que alunos têm acesso às vagas. Isso porque, segundo a diretoria do centro, este é o momento em que o fluxo de veículos diminui, uma vez que existem menos cursos no turno da noite. A falta de estacionamento não se limita apenas às áreas do Centro de Humanidades. Estudantes da Faculdade de Direito e da FEACS também convivem com este tipo de problema. Lucas Miele, estudante de administração, relata sua experiência em estacionar na rua e opina sobre a situação de insegurança na região. Eu deixei o carro aqui na universidade, em frente à minha faculdade, né? Eu vim assistir só uma aula, coisa rápida. Então, quando eu fui chamar que eu voltei, meu carro estava todo depenado, ou seja, levaram meu pneu, levaram meu... O carro estava tudo aberto, na verdade. Levaram meu pneu, meu step, levaram meu som, levaram meus perfumes que eu tinha no carro, levaram várias coisas. Eu tive um prejuízo bem grande. Mas, de qualquer forma, é um desrespeito muito grande com o aluno, porque a partir do momento que você sai da faculdade, não tem nenhuma segurança, né? Porque se não tem um estacionamento, pelo menos teria que ter pelo menos segurança pelo menos em cada esquina. Uma alternativa para quem não encontra vagas na rua ou não quer deixar o carro desprotegido é estacionar em um local pago. Neste estacionamento, o proprietário explica qual o perfil do público que procura seu serviço e os riscos de quem estaciona na rua. Estudantes e pessoal das empresas aqui em volta, tipo a CEP, DT. O senhor tem algum conhecimento de algum ocorrido de gente que estaciona aqui pelo lado de fora? De assalto ou arrombamento? A grande maioria dos meus clientes já foram tudo assaltados aí na rua. Levaram o som de carro, uma série de coisas. Eles estão espalhados pelas calçadas da cidade inteira. E no Benfica não é diferente. Conheço histórias de vendedores que escolheram as ruas para trabalhar e vivem um dilema entre a liberdade e a falta de estrutura. No Benfica, a história dos vendedores ambulantes se mistura com a história do bairro. Alguns estão aqui por mais de 15 anos, vivenciaram muitas mudanças e viram um fluxo cada vez mais crescente de pessoas e carros. Eles estão presentes no cotidiano de moradores, estudantes ou de quem simplesmente circula por aqui diariamente. Na parada de ônibus da reitoria, entre as avenidas da Universidade 13 de Maio, 2 personagens compõem o quadro cotidiano do bairro. Todo mundo gosta de mim. Os passageiros, é o motorista de ônibus, das Topic, os funcionários, tudo gosta de mim aqui. Tô mais de 30 anos que eu trabalho aqui. Eu tinha certeza, como se eu colocasse uma banca aqui de frente à reitoria, com certeza eu ia ganhar mais dinheiro do que mesmo trabalhando mesmo para os outros, né? As vantagens de uma loja fixa, como segurança, estabilidade e horário pré-estabelecido, não agradam todos os ambulantes. Ter de pagar aluguel e uma série de impostos são desvantagens que acabam pesando mais na escolha entre o comércio formal e o informal. Eu tinha uma lojinha aí ao lado. Eu me livrei do aluguel, dos custos altos, né? Que um comerciante pequeno sofre, né? Aí eu tive a ideia de colocar no carro e deu certo. Até hoje está dando certo. Para a empresa privada, tem os pós e os contra, né? Porque existe o fundo de garantia. Aqui também a gente paga o ISS como autônomo, né? As vantagens são essas, que tem os direitos, tem férias. Aqui eu não tenho férias, é direto. Já a microempresária Gorete, conhecida pelo bairro por seus sucos de guaraná e açaí, fala sobre como percorreu o caminho inverso. Antes eu ficava lá no pontinho, aí deu certo para vir para cá, né? Ficou certo para vir para cá e foi uma benção, né? De ter um lugarzinho para mim, porque antes ficava, bem dizer, no meio da rua e tal, né? Os clientes ficavam no sol quente, né? Aqui é toda uma comodidade para o cliente, né? É muito bom estar aqui trabalhando aqui e fazer parte de toda essa história, né?
do Benfica, da Gentilândia. No próximo bloco, saiba como vivem os alunos que escolheram as residências e repúblicas estudantis para viver. Entrar na faculdade significa mudança, muitas vezes de endereço. Por isso, o bairro Benfica abriga muitos estudantes, tanto em residências como em repúblicas estudantis. Veja como são esses lugares na matéria de Davi Medina. Vir de outra cidade e buscar um lugar para se estabelecer enquanto estuda. Essa é a realidade daqueles que, por necessidade ou opção, deixam suas casas para morar perto da universidade. É o caso de Eduardo Almeida, estudante de Publicidade e Propaganda. Natural de Pacajus, ele passou o primeiro semestre do curso transitando entre os dois municípios, até que decidiu se candidatar à residência universitária. É interessante, é uma oportunidade, né, que a gente do interior tem de estudar aqui. Bom, todo estudante aqui da residência, a gente recebe o auxílio residente, né? Porque, teoricamente, a gente não tem como se manter aqui na universidade. Mesmo quem tem bolsa, recebe também. Além disso, a gente também tem a opção de não pagar a casa de cultura, né? Como todo bolsista, que a gente é tratado como bolsista também. O RU é grátis, né? É café, janta e almoço. É claro que morar sozinho ou mesmo com outros colegas tem suas dificuldades, o que exige muita organização e paciência. Aí tem a parte também da limpeza, que é bem complicado, porque apesar de ter um servidor que vem limpar a casa assim, semanalmente, tem dias que ele não vem, aí a gente acaba tendo que limpar. Tem gente que não limpa, porque existe uma multa, né, que a pessoa prefere pagar a multa do que limpar e acaba que fica um ambiente sujo. Aqueles que querem se candidatar às residências devem atender a uma série de requisitos, como passar por uma entrevista, receber uma visita domiciliar, além de entregar vários documentos. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é quem cuida do processo. As residências universitárias do campus do Benfica têm capacidade para acolher 260 estudantes. Ao todo, são 14 unidades, sendo 9 masculinas, 4 femininas e 1 mista. Mas para aqueles que não conseguiram tais vagas, é possível se alocar em uma das repúblicas estudantis. Em média, as repúblicas estudantis localizadas perto do campus do Benfica custam R$ 350 por mês e funcionam como um pensionato. Colline Cellier veio de Lyon, na França. Há 4 meses estuda psicologia na UFC. Ela mora com 20 pessoas em uma dessas repúblicas. Apesar do desconforto e da falta de privacidade, ela encontrou o que buscava: novas experiências ao conviver com pessoas diferentes. Eu gosto muito, é legal, porque tem muitas pessoas estrangeiras, tem muita diversidade, é legal. Bem, o barulho é uma desvantagem, mas tem muitas vantagens para mim, que é estrangeira, de conhecer brasileiros, de viver com brasileiros, meio para conhecer a cultura e encontrar novas pessoas e fazer festa, tudo isso. Se você se interessa a se candidatar a uma das vagas das residências universitárias da UFC, acesse o site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, www.prai.ufc.br. Ainda há muita confusão com a identificação dos bairros de Fortaleza. Você conhece bem os limites entre o Benfica e a Gentilândia? Há diferenças entre o que dizem os mapas e o que está definido no imaginário da população. Saiba mais sobre as origens e encantos desses dois bairros tradicionais na matéria de Cíntia Freitas. A primeira ocupação de onde atualmente se encontra o bairro da Gentilândia se deu em 1930 pela família Gentil. O local exato em que se estabeleceram é onde hoje funciona a reitoria da Universidade Federal do Ceará, como explica o morador e estudante universitário Franklin Luiz. Um bairro que nasceu dos moradores, dos trabalhadores, na verdade, do João Gentil, né? Então, como essas casas aqui que tem nessa rua, aqui na João Gentil e na outra rua aqui de trás, eram todas casas de trabalhadores do João Gentil. Então, são casas padronizadas, todas iguaizinhas. Então, assim, essa é outra diferença para mim também de Gentilândia e Benfica, que Gentilândia é um bairro que antigamente nasceu dos trabalhadores do João Gentil. Embora a ocupação seja antiga e o nome há muito tempo emprestado da família Gentil, o bairro somente foi oficializado em 2000 pelo Projeto de Lei 8.480.
Ainda assim, a Secretaria Regional 4 não reconhece os limites do local. Apesar de a Gentilândia não constar nos mapas do município, é um dos bairros mais bem definidos no imaginário popular. Qualquer morador sabe que a região é limitada por 4 vias: a Avenida 13 de Maio, a Avenida da Universidade, a Avenida Eduardo Girão e a Avenida dos Expedicionários. Um bairro dentro de outro bairro. Assim explicam os moradores da Gentilândia e do Benfica sobre os limites desses dois lugares, que guardam ainda características de uma vizinhança tranquila e camarada. A divisão desses dois locais também fica mais clara pelas características que marcam cada um deles. O Benfica pela grande movimentação, pela juventude universitária, e a Gentilândia pelo clima bucólico interiorano, residências de gerações de famílias. A boemia, por sua vez, não tem preferência, está sempre dos dois lados. Cristiano dos Santos, que mora na Gentilândia desde os 2 anos, é o mais indicado pelos vizinhos para contar sua história. Os moradores mais antigos, eles procuraram conservar o nome de Gentilândia em função da história do bairro, que nasceu com a família Gentil, né? Então, aquelas pessoas que moram do lado, mais para o lado aqui da universidade para cá, a gente tem mantido o bairro como Gentilândia. Uma concentração, o espaço da Gentilândia é menor do que o Benfica ele se estende até ali as caixas d'água, por ali, né? Pega um pedaço ali da Marechal Deodoro. Então, eu acho que esse aconchego de estar mais próximo é que faz com que a gente sinta que há uma camaradagem maior entre os moradores da Gentilândia. João Carlos, morador do Benfica e recém-formado em jornalismo, fala também da sua relação com o local. O Benfica ele tem uma efervescência que, por mais que hoje talvez esteja um pouco fraca, ainda é natural dele, ainda é uma característica dele. Então eu sempre, até a vida boêmia do Benfica mesmo é um fator que me atraiu. Então eu costumo frequentar os barzinhos daqui, praticamente todos. Então o Benfica ele reúne todas as minhas opções de vida. Onde tem estudantes, tem livros. O bairro do Benfica é repleto de livrarias, muitas delas sebos, onde é possível encontrar um acervo variado a preços acessíveis. Eu fui conhecer alguns desses lugares. Veja na matéria. Os sebos, espaços para compra, venda e troca de livros usados, fazem parte da tradição do bairro Benfica. Não se sabe ao certo qual a origem do termo sebo. A ideia mais aceita é a de que os livros usados, muito manuseados, ficam sujos ou ensebados com o passar do tempo. O gerente do Sebo e Livraria Arte e Ciência, Adriano Fernandes, fala sobre seu trabalho e o funcionamento destes locais. É um trabalho prazeroso, né? Eu posso dizer, não posso dizer lucrativo, porque é um país onde o hábito da leitura ainda é muito pouco. O movimento mais comum é a venda na internet mesmo, né? Que a gente vende para o Brasil inteiro, né? E também a gente compra, no caso, livros esgotados que a gente não tem e que não existem mais nas livrarias, a gente compra de outros sebos também. Maicon Araújo, professor de literatura, sempre recorre aos serviços dos sebos. Ele acredita que esse tipo de comércio tem grande importância e que os livros carregam memórias. Eu acho fundamental, porque oferece, né, uma outra possibilidade para adquirir, para ter acesso aos livros, à cultura, ao conhecimento. Muitas vezes é a maneira como muitos estudantes têm, né, de ter acesso a determinados títulos que, numa versão nova, são caríssimos, né? E isso dificulta bastante o acesso. Seja pelos preços acessíveis ou por sua importância histórica, os sebos continuam em funcionamento. No Brasil, o maior sebo conta com mais de 11 milhões de obras. Nesse tipo de comércio, é possível encontrar desde literatura infantil e contemporânea até obras raras. Matheus de Andrade, proprietário da livraria Sebo Cultural, explica que estas lojas contam em geral com preços baixos, mas, dependendo da raridade do livro, os valores podem variar bastante. Você consegue encontrar livros pela metade do preço. Livros, eu tenho livros de R$5 até R$500. Já tive livro aqui de R$2, R$3.000, entendeu? Então, de repente, a gente às vezes pega uma obra bem rara, assim, com um preço bem bacana. Atualmente, muitos proprietários de sebos usam a internet como aliada para expandir e para manter seu negócio. Ela influencia bastante, né?
Tem aquelas pessoas que não querem se deslocar das suas casas, entendeu? Para ir a uma livraria, entendeu? Aquelas pessoas mais acomodadas, entendeu? Mas tem aquelas pessoas que realmente gostam de entrar no sebo, de procurar, às vezes quer entrar por entrar e se identificar com algum livro, ou então gosta de vasculhar mesmo, entendeu? Tem aqueles ratos de sebo, né? Eu acho que o sebo nunca vai acabar, essa que é a verdade, né? O Benfica em Pauta fica por aqui. Essa foi uma produção dos estudantes da disciplina de Telejornalismo 1 da Universidade Federal do Ceará. Até mais!